Olá, caro vestibulando, professor Pedro Rodrigues mais uma vez, e hoje vamos simplificar um conteúdo relacionado ao Japão, país esse que é recorrente de cair na sua prova do Enem. Primeiro, a gente tem as características gerais do país. A gente teve a Era Meiji, que foi de 1868 a 1912, que contou com a unificação do país e reestruturação também, já que antes o país era constituído por feudos. E também contou com a modernização política e social dentro do seu território. Foram efetuadas mudanças radicais, que incluíram a extinção dos domínios feudais, a criação de infraestrutura industrial e uma reforma cultural e educacional também. E essa industrialização veio através dos aibatsus, que eram grupos familiares que antes eram produtores rurais, trabalhavam no campo e que, com a ajuda do governo, com uma ajuda estatal, acabaram investindo em indústrias. Então são conglomerados de famílias que são industriais e que contaram com a ajuda econômica do país, do Japão no caso, e que posteriormente formaram grupos econômicos, como a Toyota, a Mitsubishi e a Toshiba. Então, após uma década, os Estados Unidos acabou suspendendo a matéria-prima para o Japão, já que o país não conta com uma matéria-prima abundante em seu território. E com isso, o Japão acabou declarando guerra aos Estados Unidos em 1941. Então, ele acabou atacando uma base militar nos Estados Unidos, em Pearl Harbor. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, acabou sendo trágico para o Japão, já que ele fez uma escolha não muito boa e acabou atacando essa base militar que eu falei para vocês, e consequentemente os Estados Unidos acabou lançando 2 bombas no território japonês, em Hiroshima e Nagasaki. Fato esse que é conhecido até os dias de hoje. E como as consequências dessas bombas atômicas, a gente tem a dissolução dos aibatsus, que era um grupo industrial que acabava industrializando o país, e o segundo deles foi a ocupação do território japonês por bases militares dos Estados Unidos, e o terceiro foi o controle das atividades econômicas pelos estadunidenses. E como se deu o processo de reconstrução do Japão? O país acabou aceitando investimentos financeiros fornecidos pelos Estados Unidos, plano esse conhecido como Plano Marshall, onde foi obrigado a aceitar essa assistência dos Estados Unidos e cedeu também territórios para a base estadunidenses. E com esse dinheiro, o país acabou investindo em melhorias na qualidade dos seus produtos, em investimentos industriais também no seu território, e também o aumento da sua produtividade, eliminando desperdícios no processo industrial. Então ele contou com uma qualificação melhor nas indústrias. Já o modelo tecnológico do país contou com novos métodos industriais e de trabalho também, e contando com uma organização que garantiram o sucesso dos seus produtos. Então foi todo um conjunto para que se desenvolvesse economicamente e industrialmente dentro do seu território. Já a qualificação dos trabalhadores se deu pelo fato de ele investir na educação, então ele gerou uma mão de obra qualificada para empregar dentro de suas indústrias. E esse modelo toyotista é muito conhecido até os dias de hoje porque vários países empregam o mesmo. Ele combate o desperdício no transporte, na produção e no estoque desses seus produtos. Então é um sistema bem flexível, então ele acaba se adaptando aos diferentes moldes. Então, como vocês podem perceber na imagem, a gente tem uma intensa robotização desse seu processo produtivo. E os aspectos gerais são a intensa robotização ou automatização dos seus meios produtivos, contando com uma mão de obra qualificada, consequentemente ela vai ser melhor remunerada. E o trabalho é polivalente ou multifuncional, já que o trabalhador ele acaba acompanhando o processo produtivo desde o início até a finalização. E a gente tem um controle de qualidade total, reduzir as perdas desses seus produtos. Conta com o sistema Just-in-Time, que é a produção no tempo certo, eliminando as perdas e minimizando os seus estoques também. E tem um mercado bem seletivo, então ele escolhe com quem ele vai se relacionar economicamente falando. E também com esse crescimento abundante da sua economia japonesa,
o país acabou entrando em crise em 1990. Por quê? Com esse grande acúmulo de riquezas, outros países acabaram especulando ou investindo nesse território japonês, que acabou gerando essas especulações, principalmente no setor imobiliário. Então isso gerou bolhas econômicas dentro do território japonês, que não paravam de crescer, até que chegou a um certo ponto que ela chegou a estourar. E o setor mais prejudicado foram o bancário e principalmente o imobiliário, onde a população reteve gastos e diminuiu seu consumo. Já que a população acaba reduzindo o seu consumo, consequentemente a economia tende a estagnar. Então teve uma diminuição no crescimento japonês que gerou toda essa crise que eu acabei de falar para vocês. E aqui a gente tem os aspectos gerais dentro do seu território. A população japonesa é uma das maiores do mundo e conta com uma densidade demográfica bem elevada também, já que a gente tem um território limitado, porque é formado por choque de placas e, consequentemente, o país é formado por arquipélago de ilhas. E também essa densidade demográfica se dá pelas áreas inclinadas e montanhosas, já que, como eu falei para vocês, é oriundo de choque de placas tectônicas. Isso se explica pelo fato do território japonês se encontrar em zona de choque de placas, é o que a gente denomina como convergente, em uma região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, que é onde a gente tem um choque de placas bem no Oceano Pacífico, e o Japão acaba se encontrando nesse círculo de fogo que é formado por intensas atividades vulcânicas, já que o país é constituído por ilhas vulcânicas. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês compreendam. Já deixa o like aí, compartilha com os amigos e se inscreva. Até a próxima.